Pode me chamar de invejoso, frustrado, o que você quiser, meu amigo, mas a pergunta é uma só. Da onde veio tanto dinheiro para a Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Vida, inaugurar um templo com uma mega estrutura comparada a grandes eventos internacionais, ao exemplo do Rock in Rio? A pergunta é uma só: da onde vem tanta grana? Será que você consegue me ajudar nessa resposta? Deixa nos comentários, é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Muita gente perguntando para mim se eu vou comentar sobre isso, o que eu acho disso. Se eu fiquei sabendo que a Assembleia de Deus construiu um templo, aí eu fui a fundo entender que tipo de Assembleia de Deus. Deixa o seu like, seu comentário que é importante, o seu joinha ajuda muito e bora pro conteúdo do vídeo de hoje. A notícia diz assim: 3 templos, capacidade para receber 12 mil pessoas de forma simultânea, fragrância exclusiva e equipamentos usados em estádios de futebol e até Rock in Rio. Eu fui pesquisar, ver o que equipamento era esse, é aquela câmera que fica em cima do campo durante os jogos de futebol. Ou seja, a tecnologia de captação de imagens durante os cultos realizados nessa igreja é ao nível de campeonato de futebol, meus amigos. E equipamentos usados ao exemplo do Rock in Rio. A Assembleia de Deus Fonte de Vida inaugurou neste domingo um novo mega campus em Vitória. Lembrando que Vitória, Espírito Santo, é considerada a menor capital brasileira. Tem ali mais ou menos 340 mil habitantes. E tem como presidente o pastor Delano Santos. E essa igreja foi fundada em 2006. Ou seja, mais uma que se dividiu da Assembleia de Deus Mãe e anda com as suas próprias pernas, entre aspas, né? Porque carrega o nome Assembleia de Deus para não perder a origem. Assembleia de Deus acrescentando Fonte de Vida. A área de quase 30 mil metros quadrados também inclui restaurante, livraria, lago artificial para batismo. Será que vai ser só para o batismo? E é uma das maiores estruturas eclesiásticas da América Latina, meus amigos, segundo a administração. PJ, gesto de comunicação da igreja, que fica ao lado do aeroporto de Vitória, afirmou que a obra foi realizada com recursos próprios, após o terreno ser sediado pela Zurich, administradora do aeroporto. Ou seja, o aeroporto cedeu espaço, eles locaram esse espaço. Agora fica a pergunta: qual é o valor pago por um terreno próximo ao aeroporto? Quem vai pagar esse aluguel do terreno, meus amigos? Da onde vem essa grana? E ele diz o seguinte, abre aspas: o terreno não é nosso. A Zurich continua como administradora. É uma concessão, explicou o gestor, que não deu detalhes sobre os valores envolvidos na construção. Mas pode ter certeza que foi alguns milhões de reais aí vindo do bolso do povo, dos fiéis. A construção do campus teve início em 2024, lembrando que ela foi fundada em 2026 e em 2024 já causando, né, com essa mega construção. Segundo a igreja, envolveu mais de 1.000 pessoas. São 3 templos com capacidade de 10 mil fiéis, um principal para 6 mil pessoas, um secundário para 2 mil e o terceiro dedicado ao público infantil também para 2 mil lugares. Somando os outros espaços, a expectativa da administração é receber até 12 mil pessoas simultaneamente. E eu concluo a notícia dizendo uma coisa para vocês: é o único negócio rendável hoje em dia no Brasil. É o único negócio que dá lucro no Brasil hoje em dia, é abrir uma igreja. Ou seja, é aquela velha comparação que a gente faz aqui no canal há muito tempo, que as igrejas hoje da teologia da prosperidade, ela concorre com os shopping center. Só que com a crise que o Brasil está enfrentando, os shopping centers estão quase que esvaziando, mas as igrejas sempre carregadas, porque mexe com a emoção, com a necessidade do povo. Mas a disputa pelo consumismo é a mesma. Você sai
com a sua família para ir num shopping, geralmente para comer alguma coisa, comprar, ou seja, consumir. Ter um momento com a família, no final da história, consumindo. Quando uma família se prepara para ir a uma igreja, não é diferente, meu amigo. Hoje em dia é a mesma coisa. Porque eles vão lá com a desculpa da fé, mas pelo consumismo. Buscar mais Deus para ter um carro novo, buscar mais Deus para ter uma casa melhor, buscar mais Deus sempre é com barganha. Ou seja, o objetivo é o mesmo, consumismo. Agora, olhando para as imagens aqui, claro, é tudo muito grandioso, tudo muito bonito, mas existe uma pergunta, cara, diante dessas imagens que deveria ser tratada, no meu modo de entender, como falta de fé. Por quê? Quanto custou tudo isso aqui? Da onde veio essa grana? Afinal, a igreja aqui, ela afirma que a obra foi feita com recursos próprios. Beleza. Mas recursos próprios não significa dinheiro vindo de milagre, meu amigo. Eu duvido que o pastor bateu na rocha ali e saltou notas de R$100. Ou seja, significa dinheiro próprio, dinheiro arrecadado, acumulado ou investido pela própria instituição. E é aí que começa a ficar interessante o negócio, né? Alguns perguntaram a minha opinião a respeito disso. Se você olhar, você vai ver que eles começou em 2024, envolveu mais de 1.000 pessoas, é o que a notícia diz. Pessoas que resultou nessa estrutura gigantesca. Porém, a administração não revelou, cara, quanto foi gasto. E diante disso, fica uma pergunta. Quanto que uma igreja precisa arrecadar para levantar em apenas 2 anos, que fique claro, apenas 2 anos, uma estrutura desse tamanho? Quantos R$1.000 uma igreja precisa arrecadar em 2 anos para levantar uma estrutura dessa? Você já fez essa pergunta? É muita grana, meu amigo. É faturamento que não acaba mais. E olha que nós não estamos falando aqui apenas de cimento, a estrutura, né, aço, parede, que vai, mas o equipamento que eles deixam claro, né? Equipamento de tecnologia, acústica, iluminação, climatização, que vai uma grana, mobília, o próprio sistema de segurança, o acabamento, para quem constrói sabe o que é um acabamento, quanto vai de acabamento, estacionamento. Meu amigo, em 2 anos, quanto foi gasto e da onde veio essa grana toda? Porque se são recursos próprios, por que não apresentar publicamente, ser transparente, quanto foi arrecadado e quanto foi investido? Ou de onde veio a maior parcela de contribuição para essa construção? Você não concorda comigo que falta transparência no meu modo de entender? Já que tornaram público tudo isso, eu acho que a transparência seria o mínimo que deveriam dar como uma instituição religiosa sem fins lucrativos. E tem outro detalhe, cara, curioso, dando uma analisada na notícia, que fica bem claro ainda, que o terreno não pertence à igreja. Segundo a própria administração, ele foi cedido pela Zurich, né, a empresa do aeroporto, e ela continua como administradora da área, ou seja, alugaram um mega espaço, terreno, alugado para construir com seus próprios recursos uma mega estrutura. Isso é a explicação da própria igreja. A pergunta fica, mas quanto vale essa concessão do terreno? Quais foram as condições? Qual foi o investimento realizado pela igreja? E eu não estou aqui, longe de mim, dizendo que existe irregularidade, não é essa a ideia, mas é questionar, da onde vem tanta grana? Ou seja, estou querendo mostrar para vocês que existem perguntas que merecem resposta, o mínimo. Porque quando um cidadão comum, você aí que me assiste, que me acompanha, ou o próprio fiel dessa igreja aí, quando você constrói uma casa, você sabe exatamente quanto pagou, quanto gastou para fazer. E daí quando uma igreja resolve construir uma verdadeira cidade religiosa, né, que é as imagens ficam claras aí, um shopping center capaz de receber 12.000 pessoas simultaneamente, no meu modo de entender seria, cara, o mínimo razoável eles serem transparentes. E eu sei que não é só eu que estou com essas perguntas aqui.
tem muita gente questionando. Da onde tanta grana? E por falar em mega igreja, cara, essa aí não chega nem perto dessa aqui, cara. Vou soltar o vídeo aqui só para você entender. Olha só o tamanho dessa outra mega igreja. Nós precisamos falar sobre essa igreja. Talvez é a maior igreja do mundo. E ela não tá na Europa nem nos Estados Unidos. Ela tá na África. Eu tô Brasil perdendo para África em questão de megas igrejas. falando da Redeemer Christ Church of God, ou RCCG. O tamanho dela pode ser comparado com uma cidade. E pra você ter uma noção, ver que eu não tô exagerando, eu vou trazer aqui alguns dados. São mais de 9 milhões de membros espalhados ao longo de todos os países do mundo. Pra cuidar dessa gente, são cerca de 9 mil pastores e 12 mil diáconos. A sede principal, que fica na Nigéria, pode acomodar entre 6 e 9 milhões de pessoas ao mesmo tempo e tem um tamanho de 9 mil metros quadrados. São 9 Não, 9 mil metros quadrados não é 9 mil quilômetros, mas enfim, é mega. Olha só o tamanho disso. quilômetros quadrados. Essas imagens aqui são da convenção anual, que é o maior evento deles no ano. Nesse dia, milhões de fiéis dos 4 cantos do mundo se reúnem ali para glorificarem o nome de Deus. É tipo assim, cara, é uma vez por mês lota um lugar gigantesco. Pra que tanto dinheiro investido nisso? O resto dos dias tudo fechado. Não seria mais demonstração de amor, de cristianismo, pegar essa grana desse investimento, desse mega para mostrar que tem um poder, pegar essa grana, cara, e investir em vidas? Mas não, eles preferem investir uma grana num mega templo que passa a maior parte do tempo fechado. Qual é o sentido disso? É amor? Quando eu falo que essa igreja é uma cidade, eu não tava exagerando. A Redemption City foi construída em torno da RCCG para sustentar e abrigar milhares de famílias que vivem ali. E essa igreja-cidade conta com uma infraestrutura enorme, como uma usina termoelétrica de 25 megawatts. Os caras têm energia própria. Mas onde eu quero chegar com isso? As pessoas olham pra África e pensam que é um continente abandonado, que é praticamente impossível fazer o evangelho chegar lá. Mas conhecendo o trabalho dessa igreja africana, é possível ver que o evangelho continua avançando em todos os lugares do planeta. E em lugares Avançando e dando lucro, né? que eu nunca imaginei. E saber disso nos traz esperança e nos lembra do que está escrito em Filipenses capítulo 2, que Deus exaltou o nome de Jesus à mais alta Aí o piazinho aqui se perdeu, cara. Não vou nem comentar porque é novinho, isso aqui tem muito chão pra andar. Mas isso aqui, não dá, cara. Mas enfim, a ideia era mostrar que existe megas igrejas muito maiores do que essa Assembleia de Deus e Vitória. Porém, no Brasil, essa aí está sendo considerada a mega, né? A mega igreja com um lago artificial, capacidade para 12 mil fiéis, em Vitória, a menor capital brasileira. E quando eu falo a menor, não estou menosprezando, mas fazendo você se questionar por que uma mega igreja na menor capital? Para exaltar o nome de Deus? Meu amigo. Nos bastidores, o jogo de interesses são outros. Essa é a verdade. E a pergunta fica: quem está lucrando com isso tudo? Da onde veio toda essa grana? Para quem investir um montante desse num terreno alugado? São perguntas que precisariam terem resposta, inclusive quanto foi gasto. E daí quando você questiona, geralmente vem aquele e diz: é porque você é invejoso, é porque você é um recalcado. Mas não é, cara. São perguntas que ficam, só firmam mais quando não tem essas respostas. A velha frase: grandes igrejas, grandes negócios. Enquanto isso, pode ter certeza que em Vitória e Espírito Santo, muitas famílias passando fome, passando necessidades, e eles estão preocupados em mostrar o seu poder, erguendo uma construção faraônica, porque isso importa mais do que vidas. Eu duvido Vitória e Espírito Santo não ter famílias necessitadas. Já pensou se fosse gasto? Mas isso não dá resultado, né? O que dá resultado é isso aí. E as perguntas ficam, né? Para a população, o que essa igreja vai proporcionar? Será que o resultado para pessoas, vidas realmente que precisam, necessitam, vai ter um resultado mais próximo do investimento que foi feito nisso tudo? Eu duvido, olhando as imagens, eu duvido que essa mega igreja tem espaço para acolher pessoas necessitadas. Ou que uma pessoa simples, né, uma pessoa humilde, vai ser bem-vinda, não vai se sentir mal, desacolhida dentro de um contexto construído
para servir a Jesus. Eu acho isso aí uma grande hipocrisia. Encerro o vídeo por aqui. Deixa nos comentários o que você acha. Se você concorda comigo, para quem enviou a notícia, né? Eu recebi de várias pessoas questionamentos se o que eu achei, enfim, se eu sabia que era a Assembleia de Deus. O que eu acho é isso, cara. Eu acho uma grande hipocrisia. E mais uma vez firmando a ideia de que igreja é um dos negócios mais lucrativos, principalmente aqui no Brasil. Deixe seu comentário que é importante, seu joinha ajuda muito. Me siga nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.